Fala galerinha, tudo bem? Professor Jones aqui, hoje Causos de Personal número 6. Sejam todos muito bem-vindos, porque afinal de contas hoje, entramos um pouco atrasado, né? Esse povo sabe que eu odeio atrasar, sabe que eu não suporto atraso, mas sejam todos muito bem-vindos, seja qual for o horário que você está assistindo. O que aconteceu? Imprevistos dos mais diversos, porque a conexão não funcionava, o ring light que você está vendo, essa iluminação maravilhosa no meu rosto aqui, apesar de que você está assistindo com filtro, né? Porque afinal de contas, gente, ninguém é bonito hoje fora do Instagram se você não fizer uma plástica hoje, né? E esse talvez seja o chamariz para a gente começar a nossa live de hoje, o nosso Causos de Personal número 6, a necessidade da estética na nossa profissão. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero compartilhar aqui que foi uma semana sem Causos de Personal, mas eu estava fora por causa do aniversário da minha mãe, que foi uma delícia, né? Porque afinal de contas a gente também tem que viver um pouquinho tudo isso e mais um pouco. Mas qual é o tema que a gente vai abordar? Eu tenho tópicos aqui gigantescos que eu posso trabalhar, entendeu? Tem causa aqui a dizer chega, e fiquem ligados às novidades, porque vocês já viram que algumas transformações começaram a acontecer nas redes sociais. Isso é um saldo muito positivo, graças às sugestões das pessoas que normalmente me seguem e mandam para mim. De 3 mil seguidores, normalmente a participação gira em torno de mais ou menos entre 100 a 120 pessoas, o que é muito orgânico para mim, porque as pessoas são autênticas, elas vêm porque elas gostam do conteúdo, e isso é muito bacana. Nós falamos sobre acolhimento, já falamos sobre isso, falamos também sobre que mais, produção? Nós conversamos sobre vários temas, já estou até perdido na motivação, respeitar os princípios, enfim, nós tivemos várias lives aí para fazer essa gravação. Essas gravações vão começar a entrar lá no YouTube, então se você não tem acesso ao canal ainda, vai lá no canal do YouTube e se inscreve no Jones Vilacres, né? Daqui a pouco vai entrar com outro nome, porque afinal de contas o povo do marketing adora mudar as minhas coisas. Vocês viram que até o nome mudou para Jones Personal, e isso é o tema que a gente vai começar abordando hoje, né? Como é que você se apresenta hoje nas redes sociais, como é que você se apresenta não só nas redes sociais, como na sua vida, né? Porque como a gente conversou lá atrás, será que o Jones que as pessoas conhecem aqui da rede social é o mesmo que normalmente as pessoas encontram aí? A galera que já faz parte do meu círculo, né, de convívio, sabe que eu sou uma pessoa muito autêntica e sou essa pessoa mesmo, né? Sou o que eu sou aqui, sou normalmente fora. Ressalvo eu de manhã cedo que não funciona, mas isso fica para um assunto próximo aí. Mas vamos lá, né? Voltando ao gancho aí. Será que a gente precisa de tudo isso mesmo para a carreira de profissional? O grande lance será que vale a pena a gente ser transparente o tempo inteiro, ser autêntico? Sim, seja você mesmo. Porém, a gente tem que aprender a lapidar também todos os nossos movimentos dentro do nosso círculo, né? O que é muito interessante quando a gente começa a conversar sobre uma profissão que exige que a gente coloque máscaras, né? Coloque personas que, em geral, nós não costumamos ser. Então, é muito importante, quando a gente fala da profissão por personal trainer, a autenticidade deve ser, sim, algo que você deve conquistar e perpetuar isso ao longo da sua carreira. Mas uma ressalva que eu sempre deixo para as pessoas que me perguntam, né? E aquela velha questão que é onde eu chego no ambiente, as pessoas falam assim, eu queria ser como você. Eu falo, olha, eu sou essa pessoa dentro da academia, fora da academia, e quem me conhece sabe que eu sou mesmo normalmente essa pessoa, mas de manhã cedo eu não sou essa pessoa não, tá? De manhã cedo, quando eu acordo, normalmente sou uma pessoa extremamente mal-humorada, e isso é você, né? Isso, eu acho que a gente precisa falar da essência das pessoas antes delas serem personal trainers. Por que eu explico sobre isso, né? Porque quando a gente fala de você ser autêntico, você ser muito transparente, isso também deve transparecer no seu trabalho. Eu costumo pontuar bastante com as pessoas da seguinte maneira: do jeito que você é na vida, pelo menos 70% disso se transformará no seu profissional. E por que eu te digo 70%? Porque nas leituras, eu tenho até um livro ali que não me deixa enganar, que é da linguagem corporal, e o livro do atendimento da Disney, que você tem que transparecer, né, o que você é
deixar essas margens para que as pessoas também entendam que você é uma pessoa humana e que você está cuidando de pessoas também. E aí a gente entra nesse limbo, né? E quando a gente fala de entrar no limbo, pensa o seguinte: em geral, as pessoas que te conhecem, né, que você é o cartão de visita, né, você é aquela pessoa vestidinha com essa roupinha aqui ou com alguma outra que esteja escrita isso aqui, foi o tema de uma das lives que eu fiz atrás, né, de uma das gravações. Como é que você vai se posicionar diante disso sem perder a sua autenticidade, né? Sim, você precisa lapidar movimentos sociais, você precisa lapidar o seu comportamento para atender demandas, mas mais que tudo é ótimo, né? Mas, antes de tudo, o que eu deixo de ressalva sempre quando a gente conversa sobre isso é que você não se perca nisso, que você só não vire a persona, né? E quando a gente fala de não virar a persona, os psicólogos estão aí para não me deixar mentir, é que você não se perca da pessoa que você é por essência. Eu conheço casos de personagens que são pessoas fantásticas, mas quando você transfere isso delas serem aquelas pessoas amorosas, pessoas carinhosas, elas transferem isso para a vida profissional. O que é bom, mas por muitas vezes pode ser ruim. E por que eu te falo que pode ser ruim? Porque dependendo do tipo de público que você vai trabalhar, em geral, as pessoas não vão te dar essa credibilidade, né? Não significa que você precisa assumir uma postura de ser ou estar séria ou sério durante todo o tempo. Mas criar bloqueios, criar maneiras que você consiga manter uma distância profissional da pessoa, mas que te dê segurança de você também não se deixar morrer pela vaidade da profissão ou pelo ego. E isso é um assunto que a gente precisa abordar, que a gente já conversou em outras lives, que é o personal que precisa fazer terapia. A gente precisa de um acompanhamento psicológico. Agora, vindo para casa, né, eu estava no transporte, e aí acaba a gente conversando, e uma coisa que foi muito legal a pessoa citar é assim: nossa, você é personal, você deve lidar com muita gente o dia inteiro. E realmente, se você for parar para pensar que se você trabalha numa academia que tem um giro médio de mais ou menos 300 a 500 pessoas diariamente, você passa por muitas pessoas, mas qual o tipo das pessoas que está passando por você para que elas tenham visível que o fulano de tal ou a fulana de tal é aquela pessoa, né? Ela vai ter algum traço marcante dentro daquilo que é inerente da pessoa dela. Então, quando a gente dá esse recado para o personal, de dizer, poxa, eu queria ser uma pessoa legal, mas eu não queria parecer também ser uma pessoa boba. E é realmente uma coisa que a gente precisa trabalhar dentro da gente. Por quê? Porque todo mundo tem uma veia cômica, de certa forma. Algumas pessoas são mais irônicas, outras são mais sarcásticas, algumas são mais debochadas. Então, qual é o meu limite para não perder essa minha autenticidade e não ofender ou também não agredir a pessoa que está chegando, né? E aí você volta lá naquele vídeo sobre acolhimento. Por quê? Linkando um assunto ao outro, é o seguinte: em geral, as pessoas elas têm essa questão de manter a primeira impressão. Sabe a história da primeira impressão é que fica? E sim, realmente, em geral, ela fica. E hoje foi muito legal porque uma aluna chegou para mim: nossa, eu tinha uma outra visão sobre você. Depois que eu passei a te seguir no Instagram, eu vi que você não é tão chato quanto parece. Aí eu perguntei: mas chato por quê? Aí ela pontuou algumas coisas, e dentre as coisas que ela pontuou, foi assim: é que às vezes você tem um olhar meio que de medição sobre as pessoas. Aí eu falei assim: não, eu sei que eu tenho um olhar muito medidor em cima das pessoas, e eu reconheço isso. Mas muito disso vem de um comportamento do tipo assim: não estarei jamais numa posição de submissão, onde eu também tenho, né, e trago a minha bagagem de vida, né, dos percalços que a gente passa ao longo da vida para você estar onde você está hoje, independente de onde você esteja. A gente sabe que a vida é cheia de altos e baixos, e a gente vai se perdendo e reconstruindo ao longo de todo o tempo. E não seria muito diferente na trajetória profissional. Então, quando um aluno, às vezes, olha para você
e ele levemente faz essa medição, ele está tentando entender qual é o tipo de abordagem que você tem em relação ao ambiente como um todo, né? E aí me traz o caso de um colega que normalmente compartilha muita coisa comigo, né? E a gente fica nesses backstage de encontro, hora na academia, hora às vezes no meio de um intervalo. E a gente sempre pontua, tipo assim, o que eu posso fazer para ser melhor na hora que eu vou abordar o meu cliente? Eu falei assim, apenas seja, né? Não deixe de perder a sua autenticidade em função de você ter que se submeter a um padrão, né? Porque as pessoas, quando chegam para você, elas esperam um padrão de comportamento. E se você quebra aquele padrão, opa, peraí, por mais que por um momento possa ser chocante, vou colocar assim, pode ser que essa pessoa pense, puxa, ele é diferente, ele é diferenciado. E essa é uma das palavras que torna personagens de destaque, personagens de ponta, né? Alguém, aquele ponto fora da curva, é a palavra ser diferenciado. E olha que engraçado, né? Porque a gente está tão acostumado nesse mote, né? Nesse mote de que você precisa seguir isso, você precisa fazer isso. Tudo bem, a gente sabe que a gente precisa ter diretrizes, né? A gente precisa ter um norte de onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar. Mas a gente também tem que entender que o nosso fator pessoa, ele precisa implicar em não deixar de ser quem você é para atender certas necessidades e certas demandas. Você pode se moldar ao ambiente, ser uma pessoa flexível, ser uma pessoa um pouco mais resiliente, mas você não precisa se fixar apenas a isso. Você consegue entender esse ponto? Então isso é uma coisa muito legal da gente tratar sobre a profissão, porque muitas vezes a gente vê o comportamento de muitos colegas sendo um comportamento engessado, um comportamento frio, e você olha e fala assim, nossa, cara, né, normalmente no meu aspecto, nossa, cara grosso, eu não trataria meu aluno assim, então peraí. Deixa eu rever o meu comportamento. Será que eu não estou tratando o meu aluno assim e perdendo um pouco da minha essência, da minha autenticidade, tentando agradar, né, o ambiente e aos poucos entrando na caixinha e seguindo o mesmo padrão? E a gente sabe, a gente acaba por vezes entrando nesse automatismo comportamental. Então, uma das sugestões que eu sempre dou para quem segue, né, a carreira de personal trainer não perca a sua autenticidade, não deixe de ser quem você é para atender demandas, seja você mesmo, ou seja você mesma, mas sobretudo tente entender qual é o ambiente, qual é o tipo de público que você quer. A gente fica tanto falando sobre isso porque a carreira de personal ela é lidar com pessoas. E quando a gente fala lidar com pessoas, você tem que engolir muitas vezes sapos que você não quer, você tem que engolir certas verdades sobre você mesma ou sobre você mesmo que são intragáveis e tá tudo bem, né? Lide com isso, né? Eu sempre falo assim, tô com uma questão assim, eu falo, lide com isso, né? Senta, faz esse exercício diário de você revisar o seu dia, pontuar quais foram os seus possíveis erros, quais foram os seus possíveis acertos, e tente entender que errar é humano, mas você persistir nesse erro também é burrice, né? Então, assim, você querer mudar o seu comportamento, mudar a sua atitude para imprimir uma pessoa que você não é, talvez não seja um comportamento tão legal, né? Enfim, e aí isso me remete ao segundo ponto que eu queria tratar nesse caso de hoje, que quando a gente fala de autenticidade, a gente fala do senso estético, é isso, de que, será que eu não vou ter que me moldar num padrão de que, poxa, eu tenho que estar no shape também, e tarará, e a gente já tratou disso numa outra live, por que eu vou te remeter a isso? Porque essa semana, estamos na terça-feira, né? Então, na quinta-feira passada, ocorreu uma situação muito engraçada, porque são aquelas situações que você escuta de relance. Eu não costumo treinar de fone, mas na quinta-feira à noite eu resolvi treinar de fone. Sem fone, aliás. Desculpa, deixa eu voltar. Eu não costumo treinar sem o fone de ouvido. Então, na quinta-feira acabou acontecendo de que eu esqueci o fone de ouvido, enfim.
E a gente pega conversas no ar, né? Quando você está ali naquele ambiente, porque as pessoas conversam como se não houvesse ninguém ao lado e aí você acaba captando isso. E um dos pontos mais interessantes foi a medição do aluno em relação à postura profissional e a postura estética da pessoa que a estava atendendo, no caso, porque era uma aluna. E o que ela havia comentado com a colega que estava junto a ela, né, durante a ocasião, era o seguinte, assim, nossa, ele acha que ele entende muito, mas olha para esse shape. E aquilo foi meio que dolorido, porque a vontade que eu tinha de falar assim, fulana, primeiro olha para o seu shape e depois você discute a competência profissional dele, porque ele pode ter a competência profissional para a profissão porque ele é formado para isso. Entendeu? Ele pode não estar no shape como você gostaria que ele estivesse, porque você espera, mas você pode dar esse toque para ele, você pode conversar, né? E colocar isso e pontuar isso pro profissional, mas seja muito autêntica, seja muito clara, né? E essa cobrança que a rede social traz em cima, ela imprime em cima do personal, e agora a gente vai ver realmente se hoje saiu aquela notificação do CFM, mas isso fica para uma outra questão. Sobre o uso de anabolizantes e sobre o uso de outros recursos ergogênicos que muitos personagens utilizam para se vender, né? Para vender essa imagem do tipo assim, olha só essa pessoa aqui, se você quiser ficar com o meu físico, você tem que fazer isso aqui, tarará. E aí você vai lá e corre e a pessoa realmente não faz nada daquilo que ela mesma coloca, né? A não ser que ela realmente seja vendável e vendível. Então, essa cobrança estética surge nisso porque, no caso, a pessoa em questão que estava sendo indagada é uma pessoa que tem por volta de 15 a 20 anos de profissão e a gente sabe que o tempo passa, que corpos envelhecem e que a pessoa já não tem mais os seus 25, 26, 30 anos, né? A pessoa hoje é uma pessoa que já está entrando ali na meia-idade. E é difícil, porque há uma cobrança, sim, para que o personal ele perpetue esse sentido de que, tipo assim, cara, eu tô em shape aos 20, tenho que estar em shape aos 30, vou ter que estar em shape aos 40, vou ter que chegar aos 50 muito melhor. E eu tenho muito isso embutido comigo, do tipo assim, peraí, para quem não sabe a história, só resumindo, eu lá aos 20 anos fiz uma promessa de que eu chegaria aos 30 bem. Quando fiz 30 anos, falei que chegaria aos 40 muito melhor que os 30 e assim estou seguindo a promessa. Mas o ponto e o link profissional que eu quero puxar com isso até que ponto o personal ele consegue exigir de si, sabendo que ele precisa vender o seu serviço, né, sem perder a autenticidade, ser a vitrine do seu próprio produto e praticar o seu próprio produto, né? E é um tanto quanto complexo quando a gente entra na cabeça das pessoas e escutar esse tipo de comentário dos alunos, né, dos clientes, criando essa expectativa. Então, para a gente fechar esse ciclo, cuidado, né, primeiro meu recado para você como aluno, cuidado quando você vai mensurar a capacidade técnica de uma pessoa, sendo que você não é da área. Ponto número 1. E ponto número 2 cuidado quando você vai fazer um julgamento a respeito do físico de uma pessoa, sem ao mesmo ter colocado o seu posicionamento, a sua visão sobre a pessoa em questão, para que ela tenha um argumento de defesa, né? Porque todo mundo tem direito à defesa. Ponto número 2, né, em cima disso, personal. Vamos lá. Qual é a imagem que você está transmitindo para as pessoas em relação ao seu aspecto no tipo, cheguei no meu ambiente de trabalho, como é que você está se apresentando? E isso é um fator muito importante de você pensar. Qual é o posicionamento que eu estou dando de mim para que as pessoas comprem o meu produto? E ponto seguinte em relação a isso. Eu estou sabendo ser a vitrine do meu próprio produto e qual é o tempo que eu tenho disponível também para me vender, né? E isso são algumas indagações que a gente deixa em cima desses questionamentos aqui do Causos de Personal número 6. Até que ponto você é uma pessoa autêntica o suficiente para que as pessoas saibam que você é autêntico como pessoa e você é uma pessoa autêntica também como profissional. E é isso. Fecho o meu Causos de Personal aqui, espero que vocês tenham curtido aí. Se curtiu bem, se não curtiu, vocês já sabem que eu não tô nem aí, porque afinal de contas tô aqui para ajudar os colegas de profissão, entendeu? E fazer o meu melhor
para tornar a educação física um pouco mais humana, porque depois das coisas que eu tenho assistido ultimamente dentro das academias, e olha que eu rodo academia aqui em São Paulo, eu rodo pelo menos 3, 4 academias, tirando as de condomínio, porque afinal de contas olha, vou contar uma coisa para vocês, tá cada vez mais difícil ser uma pessoa autêntica e conseguir se vender como personal, sabendo as competências técnicas que eu sei que você tem. Você, personal, tem competências técnicas para ser uma pessoa de ponta. Mas, até que ponto você está se perdendo na profissão só para atender demanda do mercado? E é isso. Espero vocês no caos número 6 aí. E se tiverem sugestões, mandem. Porque senão eu vou colocar o próximo tópico aqui, né, que é como você se posicionar. E aí a gente vai fechar uma parte bem legal sobre como é a parte do personal trainer. E vou começar a dedurar causas de alunos também. Então preparem, porque eu vou colocar ai, aluno, solta pum durante o leg press. Ai, aluno já vomitou com você. Ai, aluno já passou mal por causa de um treino seu. E aí, você se orgulha disso? Eu não me orgulharia não, viu? Enfim, fica aí. Um grande beijo para as meninas, um grande abraço para os rapazes. E a gente se vê na próxima terça-feira, se assim o universo permitir. Um grande abraço, beijo no coração.